Olá, seja bem-vindo! Está no ar o programa Mais Esportes e o convidado de hoje tem um cartel de 18 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. É o atual detentor do título Aspera FC, um dos principais torneios do Brasil. Gustavo Erac, lutador de MMA, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. E qual que é o momento do MMA no país? TV Câmara, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Hoje o MMA anda crescendo muito, né? O maior esporte da atualidade, é o esporte que mais cresce e não é diferente aqui no Brasil. E o Aspera é um dos maiores do Brasil hoje. E já a gente vai falar sobre esse torneio, sobre esse cinturão. É pesado aqui o cinturão, hein? O UFC é o principal torneio do MMA? Com certeza. Todos os atletas almejam chegar no topo e hoje o topo é o UFC, o maior evento da América Latina, é o maior evento do mundo. E não deixa de ser o nosso sonho também. A gente está batalhando para isso, creio que está muito perto e vamos ter fé que vai dar certo. Vamos entrar no UFC. Há alguns anos o Brasil tinha no topo do UFC, todos os brasileiros praticamente estavam lá. Anderson Silva, Lyoto Machida, Maurício Shogun. Só que hoje esses lutadores que eu falei não estão mais no topo. Aconteceu alguma coisa? Eu creio que todos os nomes que você citou são a lenda do MMA. São todos uma lenda do MMA e eles que proporcionaram o MMA que é hoje. Eu tenho eles como meu ídolo, eu sou fanzaço do Vitor Belfort, Anderson Silva, Minotauro. E eu creio que hoje a fase deles já passou, né? Lá atrás eles estavam no auge e hoje já passou o tempo deles. Mais descansar e ficar por aí mesmo. Mas você acha que houve uma renovação do MMA? Por exemplo, essas lendas não tem mais o cinturão do UFC. Sim. E a gente não tem mais outros brasileiros que estão lá no topo. Você acha que agora houve uma queda? Isso é algo normal? Isso acontece no esporte? Então, o MMA é o esporte que mais cresce no mundo. Então, eu acho que o MMA em si, tipo, os americanos estão muito à frente pela estrutura que eles têm. Mas a gente tem muitos brasileiros que defendem o Brasil com muito orgulho, com muita honra e são grandes campeões também. Nessa época que os brasileiros estavam no topo, do Anderson Silva, do Vitor Belfort, diziam que o MMA iria ultrapassar o futebol e que seria o esporte número 1 no Brasil. Você acredita nisso? Acredito. Pra mim né? Pra mim que eu sou meio suspeito a falar, mas pra mim o MMA ainda vai ser, hoje pra mim mas ainda vai crescer muito e com certeza vai ultrapassar. Com certeza, isso é fato. Ô Gustavo, qual que é a sua história? Você tem 25 anos, é jovem, eu vou querer saber se é jovem para o esporte, porque você é jovem de idade, mas às vezes para o esporte não é. Por exemplo, na ginástica, há 25 anos, já está atingindo o auge ali, depois nos 30 quase que não dá mais. Eu vou querer saber já, se você está no auge, se você é novo, até quando que dá para lutar. Mas qual que é a sua história? Quando que você começou na modalidade? Comecei treinando no Muay Thai e depois comecei a praticar o jiu-jitsu, mas assim, o meu carro-chefe é o Muay Thai. Eu comecei há 10 anos atrás e aí eu comecei a competir no Muay Thai e depois parti para o MMA e aí é onde eu me identifiquei muito e fiz esse cartel extenso. Tá, ou seja, você começou há 10 anos, se você está com 25, por volta dos 15 anos você iniciou na modalidade. Isso. O que a sua família pensou quando você falou, vou lutar Muay Thai, vou lutar Jiu-Jitsu? Minha mãe ela não era muito de acordo não, né? Uma coisa que era muito agressivo, era uma coisa que, chegava machucado em casa, então ela não era muito fã não. Mas aí conforme eu fui pegando gosto, ela viu que eu me identifiquei muito, que eu gostei, que era isso que eu queria, então ela acabou apoiando. Ela não vai assistir nas lutas, assim, pessoalmente nos eventos ela não vai, mas ela acompanha pela televisão e torce, vibra bastante e passa bastante nervoso. É algo que te preocupa? Você entra numa luta falando, nossa, a minha mãe não está aqui, a minha integridade física, você se preocupa com isso? Sim, no momento da luta a gente pensa em muitas coisas, inclusive a família, né? Hoje eu tenho minha filha, eu tenho minha esposa, eu sempre tento fazer o meu melhor lá dentro para mim conquistar o meu sonho, conquistar a vitória e lutar por todos eles, né? Por todas as pessoas que torcem por mim, então é bem tenso essa parte de família, de torcida, de companheiros de treino, então a gente luta por todos e fica bastante nervoso na hora.
Durante essa entrevista, a gente já falou o nome de grandes lutadores, do Anderson Silva, você falou que é fã do Vitor Belfort, mas esse é o lado glamuroso da modalidade. São lutadores famosos, que ganham muito dinheiro. A sua realidade, apesar de ter ganho um torneio importante, ela ainda é diferente, né? Conta pra gente como é que é um lutador que está, não vou falar iniciando a carreira, que você já tem um cartel longo, aí mais de 20 lutas, mas ainda não chegou nesse patamar de UFC, de Bellator e de grandes torneios. Como é que é essa trajetória para chegar até lá? Eu acho que todos eles, né, no começo também não era nada fácil. Hoje no Brasil não dá para viver do MMA, hoje não dá. Então a gente tem que ter outros recursos, ajuda de patrocínios, mas eu acho que todos eles passaram por isso. No começo é muito difícil, todos os esportes, creio eu, e o MMA não é diferente. No Brasil não dá para ganhar dinheiro e se sustentar pelo MMA, ainda não. Mas o nosso foco é chegar no maior evento do mundo, que é o UFC, e sim ter uma repercussão muito boa e ser conhecido no mundo, que aí abrirá muitas portas para a gente. Você disse que o MMA está crescendo muito, é um dos esportes que mais crescem no Brasil. Lá fora, talvez nos Estados Unidos, por causa do UFC, seja bem remunerado. Por que você acha que no Brasil não consegue ganhar dinheiro? No Brasil a gente tem muito, na verdade, vamos dizer a verdade, essa política, né, que acaba tendo uma crise em ambas partes. E aí eu creio que afeta também no MMA, que não é diferente. E falando sobre esse torneio, o Aspera que você venceu, quero saber onde que foi, quantas lutas você realizou, existe categoria também na sua modalidade? Sim, hoje a gente é campeão do peso galo, é a categoria 61 quilos, é a categoria mais disputada no mundo, tem muitos atletas na categoria, então a gente é o campeão do Aspera e tem muitos atletas ainda para desafiar e tentar arrancar esse cinturão. Qual foi o nível dessa competição? Porque na minha abertura eu falei que era um dos principais torneios do Brasil. Ele é muito forte, ele é reconhecido. Isso, na atualidade hoje ele está sendo o maior da América Latina, o Aspera. Então é um evento que cresceu muito e passou muitos outros eventos que já são antigos. E o Aspera não é tão antigo assim, né? Veio para bombar mesmo e revolucionar mais ainda o MMA no Brasil. No passado, as pessoas, na verdade, não confundiam, porque o nome era Vale Tudo, né? Lutava pessoas com mais de 120 quilos, a outra pessoa tinha 80. Isso foi passando ao longo dos anos. Se lutavam 2, 3 vezes na mesma noite, hoje em dia isso não acontece. Nem na categoria, quando você estava começando, você chegou a lutar várias vezes em um dia ou já não pegou essa fase? Não, peguei. Quando eu comecei, assim que eu iniciei no Muay Thai, a gente lutava Muay Thai e era 3, 4 lutas na noite para ser campeão. Se chamava GP. Então, conforme você ganhava, você se classificava, ficava ali uns 10, 15 minutos e já ia lutar de novo. Então eu peguei um pouquinho disso ainda. Mas a época do Pride, do Vale Tudo, do Pride, que é o evento que era muito famoso antigamente, o Vale Tudo, valia tudo, né? O nome já diz, que valia chute. Então, conforme foi crescendo, foi tendo várias regras, porque era uma coisa muito mais violenta. Hoje não, o MMA, por isso que é o esporte que mais cresce. Tem suas regras, tem que ser seguido, tem o árbitro que tem que ser respeitado. Então, conforme vai crescendo, vai pegando e... Vai melhorando a modalidade. Isso. Você alguma vez já sofreu preconceito por ser lutador, por associar você à violência? Não, porque eu não arrumo briga na rua, né? A gente que treina, a gente que é atleta, a gente tem que ter um autocontrole e não arrumar confusão na rua. Então, eu nunca tive esse problema, nunca aconteceu comigo. Ô Gustavo, qual que é a sua carga de treinamento? A gente intercala os treinos durante a semana, eu treino a preparação física, o meu Muay Thai e o Jiu-Jitsu. Então eu faço minha preparação física, treino Jiu-Jitsu. Aí no outro dia eu faço a preparação física, treino Muay Thai. E aí a gente vai variando os treinos para não sobrecarregar muito. E aí sempre, um intervalo do outro, eu faço uma corrida, eu faço uma musculação em particular mesmo, não com os meus treinadores. Tá. Você disse que no Brasil não dá para se sustentar com o MMA, mas eu quero saber uma curiosidade. Numa luta, no começo, quanto que ganha um atleta?
Você não vai responder isso agora. A gente vai fazer o seguinte, um rápido intervalo, não saia daí. Tem muitos assuntos ainda para abordar com o Gustavo Erac. Quero saber mais sobre essa competição, quero saber sobre o UFC, se está perto dele chegar, mais sobre a modalidade, a carreira, muitos assuntos, não saia daí. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o atleta Gustavo Erac, ele que tem 25 anos, mas já é detentor aqui do cinturão do Aspera FC. Tem um cartel de 18 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Como é que empata no MMA? Na verdade eu sou meio suspeito a falar do empate que eu tenho no meu cartel, né? Mas com certeza... Você foi injustiçado, Fui Gustavo. injustiçado, mas eu sou suspeito a falar, né? Se alguém tiver alguma dúvida, tá no YouTube, é só assistir, mas não foi empate, não foi. Mas como é que empata no MMA? Assim, quando dois atletas são muito contundentes, a luta é muito parelha, quando são dois strikers, a luta se torna meio duvidosa, né? Quando eles atacam muito, contra-golpeiam, então fica meio duvidoso. Aí vai o entender dos árbitros laterais. Mas nesse caso foi uma luta muito visada em Indaiatuba, né? Foi 2 atletas de ponta, que foi eu e mais um atleta que tem lá. E a luta estava muito esperada. E estava totalmente lotado. Então ali a luta foi parelha, porém, com certeza eu sou suspeito a falar, mas eu ganhei a luta. Só que ali no momento, se desse vitória para um, vitória para outro, poderia até acabar o evento, tipo, por não aceitar o resultado. Então deram empate, mas sou totalmente contra isso. Eu vejo que existe uma rivalidade que você não quis dizer nenhum nome do seu oponente. Existe muita rivalidade no ele, MMA? não. Vamos dar esse gostinho pra ele, não. Não, a gente fala rivalidade assim, mas não se torna uma rivalidade. Até porque depois da luta, a maioria das vezes eu faço amizade com meus oponentes, então não é uma rivalidade, não se torna uma amizade, porém também não é uma rivalidade. É uma coisa que assim, cada um quer conquistar o seu canto, né? Eu quero ser o melhor da categoria, tem meus companheiros que também querem, então não é uma rivalidade, cada um vai batalhar pelo seu canto e para conquistar e chegar no topo, para ser o melhor. Então eu quero ser o melhor como a maioria quer ser melhor, então não se torna uma rivalidade. Se for preciso eu ganhar de 10 atletas, eu quero ganhar dos 10, não desejando mal, mas eu quero ser o melhor. Na TV aberta já aconteceu a competição TUF, que são lutadores que querem chegar no UFC. E teve uma polêmica parecida com essa, que eram 2 amigos e um se recusou a lutar contra o outro. Você tem amigo no MMA? Você lutaria com ele? Tenho bastante amigos. Mas assim, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tipo, eu não lutaria em eventos assim. Se fosse uma oportunidade como no TUF para entrar no UFC, claro que a gente teria que lutar. Sei que meu amigo também aceitaria lutar. Depois da luta a gente faria um churrasco, comemoraria junto, mas eu acho que a gente tem que levar pelo lado esportivo, tem que ser atleta profissional e eu lutaria. Então você lutaria com o seu amigo? Se fosse para entrar no UFC, no maior evento do mundo, sim, eu lutaria. No Aspera também você lutaria? Não, no Aspera não. Mas aí o que você faz? Você recusa a luta? Por exemplo, como é que casa uma luta? Alguém chega para você e fala, ó, Gustavo, quero que você lute contra fulano. Como é que funciona isso? Então, mas assim, meus amigos são os meus companheiros de treinos. São os que treinam comigo. E então a organização, elas nem oferece esse tipo de luta. Não oferece, porque a gente treina junto, então não tem o porquê. Então, acho que não aconteceria isso não. A não ser que seria um TUF da vida mesmo, que aí não tem como. Você já chegou a recusar alguma luta? Não. Eu não recusei nenhuma luta até hoje. Eu não recusei nenhuma luta, não é à toa que eu tenho 23 lutas e tem luta, eu tô saindo na mão. Vamos começar em assuntos polêmicos. Eu terminei o primeiro bloco com uma pergunta, né? Uma curiosidade. No começo de carreira, quanto que um atleta ganha? Ele ganhou uma luta, quanto que ele recebe ou não recebe? Assim, das organizações eu não vou falar o valor porque eu acho que não vai ser legal. Mas a gente consegue um dinheiro legal para se manter, para treinar de novo, para a próxima luta. Não para se manter sem precisar trabalhar ou ter outros meios. Claro que quando eu vou lutar, a minha ajuda maior é dos patrocínios. Eu tenho alguns patrocínios que me ajudam, que é o que faz eu estar treinando, que faz a minha suplementação, que faz eu ter o ritmo de treino. Mas no evento em si, a gente não, hoje no Brasil não é muito reconhecido, não ganha muito bem. Tá. Em um ano, para a gente fazer uma comparação, em um ano, um atleta do UFC, ele luta quantas vezes?
Depende muito, se não tiver lesões, 3, 4, 5 vezes. Mas é mais provável lutar 3 vezes no ano. 3 vezes ao ano. Um atleta que está buscando o UFC, o seu caso, por exemplo, chega a fazer quantas lutas em um ano? Todo mês tá lutando. Não, brincadeira. Esse ano a gente fez 3 lutas, devido a uma lesão que eu tive na conquista do cinturão, então eu fiquei 5 meses parado, eu tive 3 lutas. Mas já teve anos de eu lutar 6 vezes, 6 lutas no ano. Ou seja, a cada 2 meses você faz uma luta. Isso. O pessoal de casa pode pensar, mas poxa, em 12 meses ele lutou apenas 6 vezes. Por que luta pouco? Então, hoje o sofrimento maior é a perca de peso, né? A minha categoria é peso galo e eu peso 12 quilos a mais, então é um choque muito grande no corpo e é muito tenso a perca de peso. É devido a isso, porque de fato a gente adora sair na mão, trocar porrada, lutar é o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, mas porém a perca de peso judia muito do corpo, então a gente tem que ter um processo de perca de peso, de hidratar para poder fazer a luta e depois dar um tempinho para o corpo se recuperar, se manter, para não ter... Vamos falar sobre essa perda, porque eu acho que isso é importante e esse é um dos assuntos polêmicos. A sua categoria é 61 quilos. Certo. Hoje você está com quantos quilos? 73, 74. Ou seja, se você fosse lutar, você teria que reduzir 13 quilos. Certo. Em que espaço de tempo você perde esses 13 quilos? Sim, quando a gente marca a luta, é provável assim que seja 40 dias antes, 30 dias antes, né? Um mês antes. Então, durante um mês, você faz essa perda para não ser algo... Você se reeduca na alimentação, não come besteira, nada que vai prejudicar na fase da perca de peso. A gente se reeduca na alimentação e aí depois entra uma alimentação bem regrada, que aí não pode sair fora, senão não consegue bater o peso. A gente já viu lutadores colocar sanito pelo corpo e ir na sauna, correr meio-dia. Você já fez alguma loucura para perder peso? Sim. Toda luta a gente passa por isso, porque aí é a fase final, né? Chega perto da pesagem, a gente tem que desidratar para poder bater o peso, mas depois a gente volta... O que você já fez? Já passei mal na sauna, já corri bastante de capa. Tem vários procedimentos que a gente faz que é bem delicado. Mas isso não é ruim para o corpo? O que não é ruim hoje, né? Não é uma coisa boa, a gente perder 12 quilos para lutar não é uma coisa boa, mas creio que não está afetando nada não. Por isso que eu falo que a gente tem que ter o tempo depois de se reidratar, de descansar, de se recuperar. A pesagem, ela acontece quanto tempo antes da luta? Depende da organização. Essa última luta que eu fiz, a pesagem foi 10 horas e eu luto 10 horas na sexta-feira e eu luto no sábado em torno da meia-noite. Então tem bastante horas aí para se hidratar. Vamos pegar esse exemplo então. Você se pesou na sexta-feira 10 horas da manhã e foi lutar só no sábado à noite. Uhum. Na sexta-feira de manhã você estava provavelmente com 61 quilos. Tem que bater 61 quilos. E no sábado à noite você está com quanto? 72. Você ganha 11 quilos em pouco mais de 24 horas. Meu treinador costuma até falar que eu sou um monstrinho, né? Porque não é acostumado a recuperar tanto assim, mas meu corpo responde bem. Mas eu recupero isso daí. O importante é na pesagem, você pesar na pesagem o peso que tem que ser, e aí depois o quanto você recupera, isso não interfere mais. Ô Gustavo, tem outra curiosidade que na hora da entrada dos lutadores, tem lutador que entra dançando, tem lutador que coloca uma música animada e ele vai gritando, e tem outros não, que já põe um rock pesado, que põe alguma coisa para colocar um medo no adversário. Conta, qual que é esse momento da entrada? Qual que é a importância da entrada que você está entrando no octógono? Então, a entrada é onde que dá um up na luta, né? Que você sabe que você está entrando ali na vibe de lutar, então é muito importante a música que cada um escolhe, a música que cada um se identifica, ou até mesmo tem alguns que fazem mais para palhaçada, para brincar, para chamar o público. E eu sempre entrei com música evangélica, sempre música gospel, né? Mas é uma coisa que me tranquiliza, mas eu entro muito pilhado, então a partir de agora, eu vou começar a entrar com umas lutas mais para dar um up também. E aí na hora da... Essa é uma promessa que você está fazendo para 2018, é uma promessa, músicas animadas. Músicas animadas. A gente chamar o público, né, para dar um up, tipo um marketing legal na luta. E assim, na hora que a gente começa a aquecer, que é minutos antes da entrada, a gente faz a nossa oração, pede proteção para mim, para o meu oponente, para os atletas que vão lutar. E aí depois colocar uma música lá que regace mesmo e
vamos seguir para lutar. Você falou uma palavra muito interessante, que está muito na moda e que também gera polêmica: marketing. Dizem que o UFC já está saindo um pouco do esporte, está virando apenas marketing. O que você acha disso? Eu concordo. Hoje em dia, o UFC, às vezes, acontece algumas coisas que eu mesmo não gosto, assim. Inclusive o José Aldo lutar com o McGregor, e ele ficou detentor aí, defendeu o cinturão em 10 anos, se eu não me engano. E aí aconteceu aquela fatalidade de ele perder. Eu acho que ele merecia ter uma revanche logo em seguida para esclarecer tudo isso. E aí não houve, não aconteceu. E depois teve toda a repercussão do McGregor, então eu discordo disso. É uma coisa que se tornou um pouco marketing o UFC. Você acha que está fugindo um pouco do controle? Aqueles lutadores que falam bastante têm mais espaço do que aquele lutador que fez um cartel bom, mas que não gosta de falar, não gosta de holofote. Sim, eu concordo com isso, eu concordo. E você que está tentando entrar no UFC aí, daqui a pouco tem o UFC Belém, tem outros UFCs aqui no Brasil no ano de 2018. Você pensa mudar a sua filosofia, começar a falar mais para ter oportunidade, ou o Gustavo não é assim e vai seguir com uma linha? Não, eu creio que eu não seja assim. Eu gosto de fazer as coisas certas, andar certinho e batalhar pelo meu sonho. Porém, nada de fazer duas caras, né? Eu não acho que não vou fazer isso não. Não vai encarar um personagem Não. Se bem que muitos atletas hoje que encaram os personagens assim, o marketing se torna muito, né? Porque é muito polêmico, se torna uma coisa muito polêmica. E aí todo mundo vê aquilo, chama atenção, pô, vamos assistir essa luta, vai valer a pena. Então é uma coisa que sim, é legal, mas eu não me vejo fazendo isso. Outra coisa que me chamou a atenção numa fala sua, durante a final do Áspera, o que aconteceu com a sua mão? Então, a gente defendeu, eu conquistei o cinturão em Fortaleza, em junho. E aí, ao nocautear meu adversário, na hora a gente não percebe, né? Porque tá com sangue quente, mas eu me lesionei e quebrei a minha mão. E aí eu fiquei um tempo afastado, aí depois me recuperei e defendi agora em Santa Catarina. Na hora, você percebeu que aconteceu alguma coisa com a sua mão? Foi durante um golpe? Não, ou só depois da luta que você... Sim, depois da luta. Conforme depois da luta vai abaixando, né? O sangue vai dando uma esfriada, aí eu senti minha mão doendo. Aí foi aí que a gente depois foi no médico e vi que tinha quebrado. Mas no momento da luta a gente não consegue sentir. A adrenalina é muito grande, muito... O lutador de MMA sofre com muitas lesões? Sim. Inclusive, assim, eu tenho 25 anos e... pretendo lutar muitos anos ainda, a não ser que lesões atrapalhem, né? Hoje acontece muito isso, de as lesões atrapalhar o atleta profissional. Então, creio que... Você já sofreu alguma lesão grave? Não, só quebrei a mão umas 5 vezes só, mas... Tranquilo, quebrar a mão eu acho que é algo que... Então, os adversários que eu pego têm a cabeça muito dura, então eu acho que acaba quebrando. Eu já preciso encerrar esse programa aqui para não correr nenhum risco. Você já conheceu algum país através do MMA? Sim, do MMA não, do Muay Thai. Eu já lutei na Tailândia, já fiquei 15 dias lá, mas no MMA ainda não. Ainda não lutamos fora do Brasil e nunca fui para fora do Brasil através do MMA. Você treina na cidade de Campinas, treina também na cidade de Indaiatuba. Para chegar no nível UFC, caso você consiga entrar, tem como permanecer no país? Sim, tem, porque eu tenho uma equipe de ponta hoje, né? Tanto minha parte de trocação, que eu faço com o meu treinador Leonardo Souza, que é do Muay Thai Nicolai. Minha parte de jiu-jitsu, que eu faço em Indaiatuba, que é com o Thiago Almeida, que são... o Léo e o Thiago dois profissionais excelentes, que é da trocação e do jiu-jitsu, que é a luta no solo. E aí tem o meu preparador físico, que também é sensacional. Então a gente está sempre preparado. Porém, se surgir uma oportunidade, sim, a gente tem que buscar treino. E no Brasil tem bastante material humano para treinar. Mas porém a gente tem que sempre buscar mais. Então a gente teria que fazer treinos fora, sim, buscar treinos. Gustavo, para a gente encerrar o programa, objetivos para 2018. O que você se vê fazendo? Eu acho que o UFC vai chegar e a hora que chegar vai ser... A gente não vai entrar por entrar, a gente vai querer fazer histórias, eu vou querer fazer história, eu e minha equipe. E eu tenho certeza que a gente não vai ser mais um, vai defender muito bem o Brasil no UFC e com certeza a gente vai lutar para ser o campeão.
No UFC, quem que é o detentor do cinturão da sua categoria? Eu acabo esquecendo o nome dele, é um nome americano, mas eu sou fã dos brasileiros, então o Barão para mim sempre foi o campeão. Te cuida então, Renan Barão, é isso? Com certeza. Não, os brasileiros não, mas os americanos sim. Não pode. É a questão da amizade, da nacionalidade. Gustavo, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço. E até uma próxima oportunidade. Boa sorte aí, caso entre no UFC ou se continuar lutando aqui pelo país. A gente vai seguir com a sua carreira. Eu que agradeço, TV Câmara, muito obrigado e foi um prazer. Tá certo. Então, programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!